Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos ter um assunto um pouco diferente do que o normal, que eu vi nessa última semana um vídeo do Nicola comparando o Rubens, investidor principal do Atlético Mineiro, e também os dois valores da fortuna entre ele e a Leila Pereira do Palmeiras, e resolvi fazer uma análise também com o Pedro BH e justamente será que o Cruzeiro pode vir a se tornar uma potência futuramente, principalmente por conta do patrocínio do Pedro. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando justamente sobre a Leila Pereira, que teve mais destaque lá em início de 2015, quando o Palmeiras passava ainda por uma grave crise financeira e que inclusive só lutava para não cair do que qualquer outra coisa. Situação bem complicada e também bem parecida com o Cruzeiro, que eles tinham acabado de subir para a Série A e estavam em uma situação bastante delicada. Inclusive o esposo da Leila Pereira, que torcia para o Palmeiras e ainda torce, reclamou da fase do clube, e ela, interessada já nessa área de futebol, resolveu ligar para os responsáveis de marketing do Palmeiras, que inicialmente no primeiro contato ela nem teve resposta, inclusive desligaram o celular na cara dela, mas depois de tanta insistência e que realmente tinha uma proposta comercial ali, até que deu certo, e no início de 2015 ambas as partes firmaram uma parceria com 25 milhões de reais como proposta inicial. Enfim, depois disso já sabe no que deu, e ela que possui a Crefisa e a Faculdade das Américas, que são duas empresas principais e as únicas que são estampadas na camisa do Palmeiras. E enfim, ela que administra um fundo junto com seu esposo, que tem essas duas empresas e outras 9, que se for somar no total, tem um valor de mercado de 4,5 bilhões de reais. Ou seja, valor muito alto, que é algo também bem parecido com a fortuna da empresária. Que também tem um jatinho, só para vocês terem uma ideia, de 185 milhões de reais, que é o que ela usa para até mesmo em alguns jogos do Palmeiras, e como por exemplo algumas bonificações de título, que o Palmeiras, só por ter ganhado a Libertadores, faturou mais de 12 milhões de reais. Esse também que teve alguns incentivos, como por exemplo a contratação de atletas, que somente do dinheiro dela foram mais do que 10, tirando ainda outros atletas que ela paga o salário. E podemos destacar algumas contratações que foram com o dinheiro da Crefisa, que foram por exemplo o Dudu, o Bruno Henrique, o lateral direito Fabiano, que ainda naquela época jogava no Cruzeiro, Daverson, o zagueiro Luan e muitos outros. Além disso, também vale lembrar que o Palmeiras, nas contratações, ele tem que pagar ela de volta, que só se for somar isso daí dá algo próximo de 173 milhões de reais. E ela que era vascaína de origem, principalmente porque já era carioca e influenciada por sua família, mas que depois de colocar quase meio bilhão de reais, que foi o valor investido do Palmeiras nos últimos 6 anos, sem dúvidas é impossível não começar a torcer para o time. Enfim, ainda teve várias festas, como por exemplo de título do Brasileirão de 2018, que foi um investimento que ela mesma fez para celebrar esse título e tudo mais, que foi algo próximo da casa dos 1 milhão de reais. E desde então, o Palmeiras é um dos clubes da América Latina que mais fatura com patrocínio de camisa. Se for pegar os dados de 2019 ainda, que foi o último levantado, ganhou algo próximo de 120 milhões de reais. Valor bem superior ao Flamengo, que recebe algo próximo de 90 milhões, e o Corinthians 71, e o Cruzeiro ainda, quando estava na Série A, podia competir com esses times, porque ganhava algo próximo de 50 a 60 milhões, mas atualmente na segunda divisão não passa da casa dos 30 milhões anuais. Que lembrando, não é só o patrocínio Master, mas todos esses que tem na camisa, e como eu já disse do Palmeiras, somente tem a Crefisa e a Faculdade das Américas. O outro que é inclusive rival do Cruzeiro, que é o Rubens Menin, que vem investindo no Atlético Mineiro desde muito tempo, mas o que fez ele intensificar esses investimentos foi a partir do início de 2020. E sem dúvidas, antes disso ele não era tão conhecido fora de Minas Gerais, porque em Minas ele já tinha algumas participações, e também porque era o dono e o fundador da MRB, que sem dúvidas passava bastante credibilidade. Enfim, ele que não tem nem discussão, é o mais rico dentre esses três, tendo mais do que 5 empresas com valor de mercado de 25 bilhões de reais.
Enfim, ele que já investiu no Atlético Mineiro mais de 200 milhões somente nessa última temporada para contratações de jogadores como, por exemplo, o Marrone, o Keno, o Savarino, que no final das contas não acabou acontecendo nada, e também isso já era bem esperado, mas sem dúvidas é um dos grandes investidores do futebol brasileiro. Que assim, se for pegar outro time, não consigo lembrar de algum que investiu mais do que a Leila Pereira, o Rubens, agora no Atlético Mineiro, e também o Pedro BH. E se for pegar somente o patrimônio do empresário, é algo próximo de 10 bilhões de reais. E ele que só não aparece, por exemplo, naquelas listas da Forbes, porque ele não gosta desse tipo de mídia e também às vezes oculta o seu patrimônio. Mas é algo que gira em torno disso, principalmente por conta dos grandes crescimentos da sua empresa. Que se você pensar que é somente a MRV, que é uma construtora, você está bastante enganado. Que também tem a CNN Brasil, que é um canal de comunicação que vem crescendo demais nos últimos 10 anos. E só para você ter uma ideia, ele já tem uma projeção de investir mais de 700 milhões de reais nos próximos 10 anos para crescer ainda mais. E ainda tem também o principal desses, que é o Banco Inter, que ele foi fundado em 1994, mas só teve um grande boom assim mesmo quando passou a ser um banco digital. Que só para se ter uma ideia, ele teve um lucro líquido de 11,2 bilhões de reais. Ou seja, fatura ainda mais do que a própria MRV, que é uma construtora que também é uma das maiores da América Latina e já está ali no mercado há mais do que 40 anos e também teve um faturamento de 9 bilhões. A empresa mais recente que ele fundou e a mais barata, se assim podemos dizer, é a Log, que é uma empresa que constrói e aluga galpões, que no último levantamento teve um valor de mercado aproximado de 3 bilhões e 100 milhões de reais. Enfim, empresário muito forte e que realmente, se for pensar o que ele já investiu no Atlético, não é nem de perto próximo do que o patrimônio dele. Porque também não vai colocar tudo isso na mão de um clube, principalmente aqui no Brasil, que o que prejudica demais é porque não tem um clube empresa ainda, como por exemplo lá nos Estados Unidos, que você pode comprar um time e não tem essa coisa de eleger presidente e tudo mais, que ao menos na minha opinião isso já está bastante ultrapassado. E o último desse vídeo é o Pedro Lourenço, mais conhecido aqui com nós cruzeirenses como Pedro BH, que começou a aparecer ainda mais no Cruzeiro nesse último ano de 2020. Enfim, ele que começou a fazer investimentos na Raposa ainda no início lá de 2010, quando patrocinava, por exemplo, algumas placas em jogos e também a manga das camisas, mas nunca teve uma função muito importante como, por exemplo, o patrocínio Master, que só começou a partir de 2015. Enfim, até mesmo já fiz um vídeo no mês de janeiro que falei um pouco do empresário que, de acordo com seus familiares, nos últimos 10 anos investiu mais do que 130 milhões de reais no Cruzeiro. Que esse valor ainda deve ser um pouco maior, justamente porque em 2020 foi mais do que a metade nisso, somente para pagar dívidas junto à FIFA. Que ele foi fundamental, e só como, por exemplo, algumas muito importantes, que foi a do Pedro Rocha, que o Cruzeiro devia 2 milhões e 500 mil reais ao Spartak Moscou, 12 milhões em relação àquela dívida do Rafael Sobis, e também mais 6 milhões e 400 do William, que o Cruzeiro, só para você ter uma ideia, se não tivesse pagado essas dívidas, poderia ter perdido mais 12 pontos no Campeonato Brasileiro ou até mesmo ter sido rebaixado direto para a Série C. E também teve aquela do Denilson, que teve mais 5 milhões de reais, que somente quando ele pagou isso que o Filipão pôde contratar novos atletas. E nessa semana o Sérgio Santos Rodrigues almoçou com o empresário e também estava discutindo essa questão, porque tem essa dívida ainda com o PSTC lá do Paraná de 1 milhão e 200 mil reais, que se o Cruzeiro não pagar, não vai poder liberar esse valor e também poder contratar jogadores, e justamente o empresário deve interferir mais uma vez nessa. Enfim, ele que fundou a rede Supermercados BH em 1996, nessa região assim, metropolitana de Belo Horizonte, e nos últimos 24 anos ele cresceu demais, possuindo mais do que 222 lojas e tem atualmente mais de 20 mil funcionários. Enfim, o último levantamento da empresa, que era o faturamento bruto do ano de 2020, foi mais do que 7 bilhões de reais. Valor muito alto, que coloca inclusive os Supermercados BH entre o 7º maior varejista do Brasil. Que, lembrando, não tem um número exato de, como por exemplo, quanto a empresa vale, porque ainda não tem capital listado na Bolsa de Valores, como por exemplo as empresas do Rubens Benins e também a da Leila Pereira.
Enfim, esse valor do patrimônio dele que ainda é bastante incerto, mas não tem dúvida alguma que já passa da casa dos bilhões de reais, justamente porque geralmente o valor da empresa está relacionado ao lucro líquido da empresa, que vale algo entre 3 a 10 bilhões de reais no caso dos supermercados BH. Ele que já é bem mais modesto do que os outros, que não possui assim jato particular ou algo do tipo, e tem uma grande interferência no Cruzeiro, como por exemplo naquela vez que o empresário queria a demissão do Anderson Moreira, que ficou criticando o técnico e até mesmo falou que se fosse o presidente já teria mandado ele embora. E esse retorno também de ter patrocinado o Cruzeiro, que ajudou demais o empresário nos últimos anos, principalmente depois do Sérgio Santos Rodrigues, que ambos já firmaram uma parceria, visando também expandir os supermercados BH para outros lugares do Brasil e sair assim somente de Minas Gerais. Ele que acompanha a maioria dos seus jogos em algumas fazendas que ele tem, que é ali também tem um grande patrimônio dele investido, que não sabemos ao certo qual é esse valor, justamente por conta disso. E ainda houve diversas contratações de acordo com o empresário, que ajudou muito o Cruzeiro nos últimos anos. A mais recente delas foi do caso do Orejuela, que ele pagou próximo de 7 milhões de reais para ter o colombiano e ainda ajudou a pagar salários atrasados, que o Cruzeiro, só para se ter uma ideia, no ano de 2019 teve um déficit de 329 milhões de reais. E que se não fosse assim, esses quase 50 milhões investidos em 2020, o Cruzeiro poderia estar em uma situação bastante complicada. Mas enfim, comparando assim os três empresários, sem dúvidas o primeiro é o Rubens do Atlético Mineiro e também a Leila Pereira e o Pedro Lourenço, com os dois valores bastante iguais, e o Cruzeiro que não tenho dúvidas, principalmente quando o Pedro Lourenço até mesmo se candidatar à presidência, pode sim se formar um clube empresa e ter investimentos ainda maiores. Justamente visando também esse retorno que poderia fazer o Cruzeiro virar novamente uma das melhores equipes do futebol sul-americano. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.